Quando nós falamos de cálculo de custo de mão de obra para um produto acabado, nós temos que levar em consideração que mão de obra, existe a mão de obra direta, que é aquela mão de obra operacional que está ligada diretamente na produção do produto. É o operador da máquina, é a pessoa da linha de produção, é o inspetor da qualidade que está fazendo a inspeção da peça e liberando para que seja vendida ou produzido um outro produto. E nós temos a mão de obra indireta, que é o pessoal da limpeza, da manutenção, o supervisor da produção, da logística, que tem um processo que organiza e faz com que a produção funcione. A forma de nós tratarmos mão de obra direta ou indireta diferencia de acordo com algumas informações que a gente coloca nos cadastros e de acordo com a definição, se nós faremos o processo através da integração contábil ou não. Devido à complexidade de cada situação, eu vou explicar para você nessa aula somente o processo de cálculo de custo de mão de obra sem considerar a integração contábil. Na outra aula, você vai ver somente com integração contábil. E aí é uma outra tratativa diferente. Para a gente fazer o cálculo de custo sem integrar com a contabilidade, nós temos que levar em consideração alguns pontos relevantes de definição de cadastros e do PCP. E o primeiro ponto é: a mão de obra ela pode estar relacionada na estrutura do produto ou no roteiro de operações. E isso faz com que o custo final seja diferente, não é a mesma coisa. Quando eu defino que eu coloco a mão de obra na estrutura do produto, eu estou considerando quantidade de mão de obra em relação à quantidade de produtos produzidos. Ou seja, eu falo para o sistema que eu preciso de X pessoas de um determinado centro de custo para produzir X peças de acordo com a quantidade da estrutura. Já se eu utilizo a mão de obra relacionada ao roteiro de operação ou processo produtivo, eu estou falando que eu uso a mão de obra X, a quantidade de mão de obra X, proporcional ao tempo que eu utilizei para fabricar determinada quantidade de peças, que pode ser mais ou menos num determinado tempo. E isso faz a diferença total na hora de o sistema trazer o custo desta mão de obra para o produto acabado. Indiferente se eu utilizar pela estrutura ou pelo processo produtivo, eu preciso fazer o cadastro do produto mão de obra com a regra MOD, que é a palavra MOD, mão de obra direta, código do produto, mais o centro de custo que está relacionado no cadastro do produto obrigatoriamente, que é o centro de custo que a gente cadastrou na contabilidade. Neste caso, eu não uso grupo de centro de custos, eu uso apenas o centro de custo e o código do produto precisa seguir essa regra, MOD mais o código do centro de custo, sem integração contábil. Quando eu tenho esse produto MOD e mais o centro de custo, eu preciso fazer a distribuição do custo pelo custo médio da tabela B2, que é de saldos em estoque. Então, eu cadastro o produto, vou na tabela de saldos iniciais e lanço o custo unitário para esse produto MOD, manualmente, para que o sistema entenda qual é o valor que tem que multiplicar pela quantidade de mão de obra que será utilizada. Quando eu já tenho essa MOD no sistema, eu posso ir lá no saldo e alterar na B2 o custo unitário, ou eu posso fazer uma movimentação valorizada, desde que seja a quantidade zero e só valorize custo, para que o sistema entenda que é o custo unitário, não o custo total da MOD. Conforme a gente for processando o cálculo de custo e consumindo, o sistema vai zerar a quantidade da MOD na tabela de saldos. Então a gente não precisa se preocupar, mas o custo unitário ele precisa estar cadastrado na B2 para que aproprie no momento do apontamento de produção e do recálculo do custo médio. Além disto, quando eu faço o apontamento de produção, eu utilizo um tipo de movimento interno, que é um TN, que é a tabela SF5. Nessa tabela tem um campo chamado F5 TranMod, que é a transferência da mão de obra, do custo da mão de obra. E eu preciso dizer que sim nesse campo dessa TM, que eu vou fazer o apontamento, para que o sistema consiga fazer a apropriação do custo, senão ele não vai apropriar. Quando eu uso o apontamento de produção simples pelo PCP,
eu sei qual é o código que eu estou escolhendo. Quando eu uso pelo modelo 2, existe o parâmetro de código padrão de apontamento. Geralmente é o 010, então eu preciso que este código esteja configurado com o TranMod como sim, para que faça apropriação, tanto pelo apontamento de produção simples, quanto pelo apontamento de produção modelo 2. Ou modelo 1, né, que também utiliza o cálculo pelo carga-máquina, mas o TM seria o mesmo do modelo 2. Se você faz o apontamento de produção pelo modelo 2, utilizando o roteiro de operações, você tem que levar em consideração que o tempo de início e fim da produção, na tela de apontamento de produção, ele é obrigatório. Por padrão, essa tabela, o campo não é obrigatório, mas você deveria colocar para que o sistema obrigue o usuário a informar a hora de início e fim e tenha um tempo para que o sistema calcule a quantidade de mão de obra utilizada, uma vez que nessa situação ele está utilizando o cálculo através do roteiro de operações. Se eu não coloco tempo, o sistema não calcula, porque qualquer coisa vezes zero é zero. Então, não apropriará o custo da mão de obra operacional direta pelo roteiro de operações no apontamento de produção. Então, isso é uma regra obrigatória. Se você definir utilizar pelo roteiro de operações, precisa obrigatoriamente informar o tempo de início e fim, nem que seja 1 minuto para o sistema fazer a fração proporcional, independente da quantidade de peças produzidas. Neste caso, é a proporção o tempo. Além disto, para que funcione a apropriação automática, esse parâmetro MV-RecOut deve estar igual a A. Devido a isso, é importante que você revise também as fórmulas que você está usando para fazer os apontamentos de produção, porque nós temos 3 fórmulas que eu te expliquei numa outra aula como que a gente faz o cálculo. Então, dependendo de como você configurou a fórmula, este parâmetro não está como A e não vai funcionar desse jeito. Então, revise a fórmula, define esse parâmetro como A para usar o cálculo sem integração contábil. E, por fim, o recálculo do custo médio nesta situação tem uma pergunta lá que o sistema indica: recalcula mão de obra? Neste caso aqui, você tem que deixar a pergunta como não, para que ele não zere o custo médio da mão de obra no momento do recálculo do custo médio. Se você disser que sim, ele vai zerar, vai buscar lá na contabilidade, não vai atualizar, consequentemente, o custo da mão de obra não será apropriado. E isso é indiferente se o apontamento de produção é pelo modelo simples ou pelo modelo 2. O cálculo do custo médio da mão de obra direta deve estar respondido nessa pergunta como não. Com tudo isso configurado, nós vamos entrar lá no sistema e eu vou te mostrar 2 situações. Vou pegar o mesmo produto com a mesma estrutura, nós vamos fazer um apontamento de produção simples e um apontamento de produção modelo 2, para você ver a diferença de tratativa de custo de mão de obra pelo sistema de acordo com a configuração de cadastros que nós definimos. E assim você pode definir qual é a melhor estratégia para sua empresa. Não deixe de assistir depois a aula sobre o cálculo de custo com integração contábil para você fechar o ciclo de entendimento deste processo de cálculo de custo. Vamos lá para o sistema, então. Até já. Muito bem. Então, vamos começar analisando o método de apropriação de custo através do cadastro da MOD. Nós temos 2 situações. O cadastro de MOD na estrutura e o cadastro de MOD no roteiro de operações, sem integração contábil. De qualquer forma, nós precisamos sempre garantir que as informações contábeis estejam cadastradas, ou seja, o calendário contábil, a moeda versus o calendário. Sem esses 3, então, a gente nem consegue utilizar o sistema. O calendário contábil não importa se ele está cadastrado por mês a mês ou se ele está cadastrado o ano inteiro aqui numa linha. O importante é que ele esteja ativo. A moeda contábil, a mesma coisa, cadastrada. Uma vez cadastrada a moeda, a gente não precisa se preocupar, senão a gente nem conseguiria utilizar o sistema. E a amarração da moeda com o calendário. Posterior a isso, o que nós precisamos aqui na contabilidade? O cadastro do centro de custo. Então, eu preciso ter uma conta de centro de custo de despesa. Então, eu cadastrei
uma conta aqui de despesa, que é a que será a minha mão de obra. Coloco aqui como despesa, como analítico, isso é muito importante, tem que estar analítico, tem que estar como despesa, e aqui tem que ter o centro de custo de lucros e perdas preenchidos. E a conta superior também. Esses campos devem estar preenchidos, além da descrição, obviamente. Cadastrei o centro de custo de despesa que eu vou relacionar no meu cadastro de produtos. Vou lá no cadastro do produto, pode ser lá no estoque mesmo. Então, no meu estoque, no meu cadastro de produtos, nós vamos considerar 3 produtos para a gente fazer a análise. O primeiro vai ser a mod, então o cadastro do produto, para a gente ratear, ele tem que estar com essa lógica aqui. O código da mão de obra direta tem que ser mod, a palavra mod, sem espaço nenhum, centro de custo. O centro de custo você vai colocar aqui no campo centro de custo. Eu tenho vários campos aqui relacionados a custo. Alguns, por padrão, estão na abinha outros, eu trouxe todas aqui para a despesas, que eu acho mais fácil de a gente fazer o controle. Centro de custo você preenche, depois você cadastra aqui mod, mais o centro de custo, tudo grudadinho, sem espaço nenhum, exatamente como está aqui. Coloca a descrição da sua mão de obra, do seu centro de custo, MO, tipo MO, unidade pode ser hora ou o N, como você preferir. Aqui não vai importar tanto. Não vamos preencher grupo de centro de custo, porque isso é para quando eu tenho integração com a contabilidade. Nesse caso, a gente não está fazendo integração contábil para cálculo de custo. Não é que não vai integrar a movimentação na contabilidade. Se tiver lançamento padrão, vai integrar. Aqui nós estamos falando de custo. Esse campo aqui é para integrar custo. E nós estamos trabalhando sem integração de custo. Cadastrei a mod, 1, 2, 10, quantas forem necessários para você fazer o relacionamento. Depois nós temos aqui o código do PA, que nós vamos trabalhar. Então, eu tenho 2 PAs. Eu vou trabalhar com 2 PAs aqui. Um eu vou trabalhar por estrutura, o custo da mão de obra na estrutura, e o outro eu vou trabalhar com a mão de obra, o custo de mão de obra no roteiro de operações. Numa situação eu posso trabalhar com produção simples e no outro eu tenho que trabalhar com produção modelo 2 ou modelo 1. Aqui o cadastro de produtos, do produto acabado, não muda nada. É um cadastro simples, um cadastro normal, não vai afetar nada em relação ao cálculo de custo nesta situação do produto acabado. O que pode interferir é o cadastro da matéria-prima. Nós vamos usar essa matéria-prima 1, vou visualizar aqui o cadastro, código normal aqui da matéria-prima. Um campo importante da matéria-prima é este aqui, custeio de OP. Custeio de OP, ele tem que estar não permite, ou seja, não permite não custear a OP. Se esse campo estiver preenchido como 1, mesmo que esteja na estrutura e eu consuma esse material, o custo dele não será agregado no custo do produto acabado. Então é importante que este campo esteja como não para todas as matérias-primas e componentes que nós queremos agregar custo no PA. Ok? Defini aqui a minha matéria-prima. Agora, o que eu preciso garantir? A minha mão de obra, o mod, o produto mod, tenha sido lançado no saldo inicial ou tenha já o custo configurado no sistema, cadastrado no sistema. Se for um mod novo que ainda não foi movimentado, você vai vir no saldo inicial e vai lançar o custo aqui para essa mod no campo custo unitário da primeira unidade de medida. Aqui vai ser o custo de 1 hora ou 1 unidade. Então, a cada um que eu empenhar para o produto acabado, eu vou multiplicar, neste caso aqui, por R$10. Não coloque quantidade nunca, neste caso do saldo inicial da mão de obra. O sistema vai calcular conforme empenho, não precisa de saldo em estoque do mod. Caso você já tenha o mod e esteja como 0, você pode alterar aqui e colocar o mod, ou você pode fazer uma movimentação interna de valorização para poder incluir o custo, para você poder incluir o custo da mod. Mas se você trabalhar aqui direto pela tela de saldo inicial, já vai funcionar. Bom, estando isso tudo configurado, o que a gente vai fazer? Vamos lá no PCP e vamos analisar aqui a nossa estrutura de produtos. Então, aqui eu tenho meu produto 6
e o produto 7. O produto 6, para cada uma unidade, eu vou precisar de uma mão de obra, 1 hora de mão de obra, no caso, porque aqui eu estou usando uma quantidade variável, ou seja, não importa qual seja a quantidade da OP, a cada unidade que eu produzir, eu vou utilizar uma unidade da mão de obra. Se fosse 1 hora de mão de obra independente da quantidade, aí eu deveria mudar aqui a minha quantidade para fixa, que isso eu já expliquei lá na aula de estrutura de produtos. E eu vou colocar aqui uma matéria-prima, 1 para 1 também. Quantidade variável. E vou fechar. E agora, no meu produto 7, eu só terei matéria-prima, eu não terei mão de obra na estrutura. Vou trabalhar com a mão de obra no roteiro de operações, no processo produtivo. Então, aqui também está 1 para 1, quantidade variável exatamente a mesma coisa. Os dois itens, o PA6 e o PA7, eu não tenho saldo em estoque. O custo está 0, porque eu quero te mostrar a diferença de um processo e de outro. Agora, vamos entrar aqui, ainda no PCP, no cadastro de processo produtivo, para você ver o processo produtivo do produto 7. O 6 eu não tenho processo produtivo. Então, aqui, defini o processo produtivo, coloquei um recurso. Esse recurso está relacionado a um centro de custo e a um centro de trabalho que eu já cadastrei. O centro de trabalho também está relacionado a um centro de custo, aquele mesmo centro de custo. Então, eu tenho aqui centro de trabalho relacionado ao centro de custo que eu vou custear neste produto acabado. Tenho o código da máquina cadastrada, o recurso cadastrado, também relacionado a um centro de custo, a um centro de trabalho e, consequentemente, a um calendário. Então, quando eu quero custear pelo roteiro, eu tenho que colocar recurso, quanto de mão de obra eu vou utilizar, qual é a quantidade de pessoas que eu vou utilizar, qual é o tempo que eu vou utilizar de produção para produzir um lote. Então, uma peça é 1 hora. E aqui no final eu vou relacionar o centro de trabalho. O centro de trabalho está relacionado também à MOD. E aí o sistema vai fazer o cálculo conforme a quantidade de horas que eu apontar para essa produção. Confirmei aqui. Agora, no PCP ainda, o que eu tenho? Eu tenho minhas ordens de produção. Então, eu tenho uma ordem de produção aqui para o meu produto 6, uma quantidade de 10 na ordem de produção, e eu tenho minha ordem de produção do produto 7, também 10 unidades, exatamente a mesma coisa. Como que ficou o empenho dessas ordens de produção? Para o produto, para a ordem de produção do produto 6, o sistema empenhou o MOD e empenhou a matéria-prima. 10, 10, porque é a quantidade que eu coloquei lá na estrutura. Já para o 7, para o produto 7, só foi empenhada a matéria-prima. E agora o que a gente vai fazer? Nós apontaremos a produção. O 6, o produto 6, produto acabado 6, que não tem roteiro, eu vou fazer apontamento na produção simples. Então, vou incluir, vou escolher um tipo de movimento produção. O cadastro de tipo de movimento, eu tenho que ter o código do tipo de movimento, o tipo tem que ser produção, transfere mod sim, valorizado não, e atualiza empenho igual a sim. Tá? Obrigatoriamente eu tenho que preencher dessa forma. Fecha. Vou buscar aqui minha ordem de produção. Vou colocar uma unidade aqui só, tá? Vou produzir uma unidade do produto acabado 6. Vou salvar. E agora eu vou fazer o apontamento de produção do produto 7, que é pelo PCP modelo 2. Se você usa o chão de fábrica para fazer apontamento, não existe apontamento simples no chão de fábrica. Obrigatoriamente você tem que ter roteiro de operações. E aí, nesse caso, você tem que cuidar para não duplicar o custo do roteiro, somando com o custo da estrutura. Vou incluir aqui o apontamento, buscar minha ordem de produção. Operação 1, ele já buscou a máquina automático.
E aqui, muito importante, eu preciso colocar a hora de início e fim, senão o sistema não vai custear, mesmo que eu aponte no PCP modelo 2. Se não tem tempo, ele não tem como calcular, ele vai considerar zero o custo, ele vai entender que não utilizei mão de obra. Então, eu vou colocar aqui 2 horas e vou colocar uma peça só, tá bom? Uma peça para fazer o apontamento. E vou salvar. Pronto. Agora eu vou analisar através do relatório as 2 ordens de produção. Então, aqui pelo PCP mesmo, eu venho em relatórios, movimentos, relação por OP. Esse relatório também tenho lá no estoque, mas pelo estoque eu não consigo fazer apontamento PCP modelo 2, só apontamento simples. Então, se a empresa não usa PCP, não vai conseguir fazer o cálculo pelo roteiro de operações, só pela estrutura. Então, eu tenho todas as minhas OPs aqui. E vou gerar o relatório. Veja, o custo ficou bem diferente das duas ordens de produção. A primeira ordem de produção, que foi pela estrutura, ele pegou a mão de obra, uma mão de obra, que era R$10, e calculou R$10, e uma matéria-prima, que era R$1, e ficou R$1. Então, o custo dessa produção ficou R$11. Já essa aqui que eu fiz pelo roteiro de operações, como eu usei 2 horas, não calculei por peça, eu calculei por hora, por tempo trabalhado, então ele pegou as 2 horas, multiplicou por 10 e fez o cálculo aqui de R$20 mais R$1 de matéria-prima, que foi igual ao que eu consumi ali em cima. E o custo da minha produção ficou, do meu produto acabado, ficou R$21. Então, neste caso, o que acontece? Não trabalhando com a integração contábil, se eu distribuir o custo pela estrutura, eu estou considerando a mão de obra proporcional à quantidade que eu produzi. Se eu calcular o custo de mão de obra pelo processo produtivo, o cálculo será proporcional à quantidade de tempo que aquela mão de obra trabalhou para produzir a peça, independente de quantas peças foram feitas no mesmo período. Então, o custo ele pode ficar completamente diferente. Ah, Débora, e se eu colocar na estrutura e no roteiro, vai somar? Vai somar. Então vai ficar um custo maior. Você tem que distribuir, analisar bem o que é mão de obra de estrutura e o que é mão de obra de processo produtivo. Lembrando que aqui eu configurei o MV Recout como A e a fórmula de cálculo da produção aqui, a minha, está como fórmula 1. Então, se você tem dúvida na fórmula, tem uma aula só falando das fórmulas de cálculo de custo da ordem de produção, que são 3 fórmulas. Aí você assiste aquela aula completa. Aqui a gente está falando sobre a mão de obra só. Então, esses 2 são os formatos de calcular a mão de obra sem integração contábil. Aí você analisa e testa bem as 2 situações, e se você quiser saber como que faz o cálculo pelo processo de integração contábil, daí você assiste a próxima aula que eu te explico por lá. A gente se vê. Até lá!